8/11, aonde Deus tem nos dado graça, à noite para você que acompanha essa live, quando você for acompanhar, Deus tem nos dado assim algumas missões espirituais e precisamos então cumprir, precisamos fazer conforme Ele quer. Muitas são as vezes que nós não correspondemos a Deus naquilo que falamos, ou nós falamos uma coisa, mas não correspondemos. Talvez você diga: eu quero tanto Deus na minha vida, eu preciso tanto, eu quero tanto solução de tal problema, eu quero ter esse uma comunhão diferenciada, uma coisa assim. Mas o segredo é você entender. Você trouxe a sua Bíblia, abre no livro de Salmos, capítulo 27, o versículo 1. Salmos 27, capítulo, versículo 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei? Então ele fala aqui que existe um ser que nós conhecemos como nosso Deus, e esse ser, ele é Senhor, ele é absoluto nos céus e na terra. Agora, para pensar, se você realmente acredita nisso, que o Senhor é a sua luz, como é que você pode então, vamos dizer assim, deixar a vida ficar em trevas? Trevas quer dizer ignorância, é aquela pessoa que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que é, não sabe absolutamente nada. Aqui diz claramente: o Senhor é a minha luz. Então, se eu sei que Ele é a minha luz, eu vou me iluminar, vou buscar, vou clamar a Ele para que Ele possa então falar do meu coração aquilo que eu preciso ouvir. E aí ele diz: a minha luz e a minha salvação. Por quê? Porque quando Deus ilumina, Ele ilumina para te salvar, para te dar a direção que você deve fazer. Ele diz: a quem temerei? Agora vamos ser sinceros, irmão. Quantos de nós hoje podemos até mentir, muitos mentem nessa hora, mas quantos de nós estamos realmente cheios de temores? Cheios de temor em relação a alguma coisa natural que possa acontecer, cheios de temor em relação a homens, em relação às coisas da carne, em relação a que seja uma doença, em relação a isso e aquilo outro. E isso acontece porque a pessoa não tem essa realidade, a realidade de Deus como a sua luz. Aí ele diz: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei? Então a pessoa além disso sabe que Deus é a força da vida dele. Então, se você quer realmente viver alguma coisa da parte de Deus, sobrenatural, especial, é necessário que você então faça Ele Senhor da tua vida. E quem é Senhor? Jesus diz: muitos de vós diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a minha vontade, quem se dará o reino dos céus? Ele diz: nem todo aquele que me chama de Senhor, ele herda o reino dos céus, mas só aquele que reconhece. Ele não fala somente que Deus é Senhor, ele vive acreditando, ele tem atitudes e comportamentos que faz Deus Senhor de fato na vida dele. E tudo isso é um processo, a gente crescer no entendimento e alcançar um determinado nível. Pode ser coisas boas que você esteja fazendo, que está levando você a não ter prejuízo, a ter prejuízo. Eu estava lendo uma parte de um livro, uma mensagem que eu lembrei, e nesse livro chama-se Planos, Propósitos e Práticas. Então, você tem que entender os planos de Deus, você tem que entender como é o propósito daquele plano, por que ele deu aquele plano, e tem mais, você tem que colocar em prática de forma ideal. As três coisas andam juntos: descobrir o plano, descobrir o propósito e praticar aquele plano como deveria, seja lá o que for. Ele conta lá de pessoas, por exemplo, ele fala até de reuniões, por exemplo, o pastor vai falar de prosperidade, cantaria de santidade, ele vai falar de cura e da mensagem de perdão de pecado. Quer dizer, a coisa não muda, não está ligada ali. Então, se eu vou falar de cura, eu vou então orar, eu vou trazer uma mensagem sobre cura, eu vou cantar um louvor sobre cura, tudo tem que andar de acordo. Isso é um grande erro que algumas pessoas cometem. Aí ela diz: eu não entendo, eu não fumo, não mato, não prostituo, não roubo, eu estou sempre na igreja, mas faz tudo errado. Não entende as coisas do mundo espiritual. Por isso é importante Deus ser a sua luz. Porque olha o que diz o versículo 2: diz: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, está falando de quem? De Satanás e seus demônios, investiram contra mim, ou investirem, depende da situação, investir no passado e investir no futuro. Se investiram ou investirem contra mim, para unir as
destruir completamente a minha vida. Se acontecer, eles vão tropeçar e cair. Mas para todo mundo? Não, para aquele que vive nessa atmosfera. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor me dá a direção que eu devo fazer. Aí no versículo abaixo ele diz aqui, o versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Veja como muitos de nós não temos Deus como nosso Senhor. Porque lá ele diz: se o Senhor é por mim, ou se ele é a minha luz, a minha força, a luz da minha vida, quem temerei? E depois ele diz: se o Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? E aqui ele deixa claro que a pessoa que vive essa verdade ainda tem um exército, pode ser grande como for. Se ele cercar essa pessoa cheia de problemas de um lado e de outro e tal, o coração dela é firme. O coração dela continua crendo na luz que Deus deu, continua crendo na salvação que Deus providenciou para ela, continua crendo na força que Deus exerce dentro dela. Ela não tem, o coração não tem. A mente tenta raciocinar, mas o coração está firme. Mas por quê? Versículo finalzinho diz, né, do 3: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ou seja, a pessoa não tem. E além do que confia, que aquela luz, que aquela salvação que Deus anunciou, que aquela força de Deus é suficiente para a entrada dos malvados, tão malvados que querem comer até a carne da pessoa. Envolve aqui demônios. E aí diz o versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque essa é a única coisa que nós precisamos, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. É ser como diz o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aprender de mim. Primeiro o 21 diz: vinde, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tem gente que passa por aí. Vai até Deus, recebeu um alívio, está tudo certo, mas alívio não quer dizer solução. Alívio pode ser uma pessoa que está com dor de cabeça, que está com pressão alta, toma um Doril, a dor passa. Aí o tonto fica: graças a Deus, não estou com dor. De repente morre. É sem saber, porque a dor é causada por pressão alta e não por uma coisa comum. Então alívio não quer dizer nada. Alívio quer dizer aquele, suspirar que a pessoa dá, mas a solução vem no versículo 29. Encontrarei descanso para as almas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É o caso aqui. Eu estou na presença de Deus, eu contemplo a sua formosura, a formosura da sua palavra, a formosura da sua essência. Contemplar quer dizer prestar atenção, entender. E quando isso acontece, verdadeiramente, diz ele no final do versículo: para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. E é nesse tempo que nós vamos entrar agora, no momento de oração. Eu recebi essa missão, vou fazer até o dia 5 de janeiro. Nós vamos estar aqui, então, na presença de Deus. Eu vou começar, vou iniciar e terminar todo o culto da igreja. E que o propósito é justamente esse: é levar você a ter essas experiências que levam você a entrar na casa do Senhor e permanecer. Não é passar lá de vez em quando, é ficar, é morar, é ter o que diz Salmo 91, aquele que habita, não é o que passa, não é o que visita, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que acontece? Descansará. E agora responda para você: você está descansado em todas as áreas da sua vida? Você está descansado em relação ao seu casamento? Você está descansado em relação às suas finanças? Você está descansado em relação ao seu ministério? Você está descansado em relação à sua vida familiar? A maioria, se for sincero, vai dizer: não, pastor, nessa área eu estou meio cansado, eu estou fazendo, não acontece. Porque não tem essa coisa. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Não ser um crente constante, mas um crente constante na presença de Deus. Agora você tem motivo para orar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Diz aqui no final do versículo: para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. É no momento de oração, naquela atmosfera de adoração, que Ele fala ao seu coração, que Ele corrige o que tem que ser corrigido e põe você de pé, põe você na posição que você deve estar. Feche os seus olhos, liga a sua fé em Cristo, o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nós chamamos de Pai. Ele tem todo o domínio nos
céus e na terra. Aqui diz que ainda que um exército os cercasse. Pense nessa declaração. Ainda que um grande número de soldados, aí no caso do inferno, que nos cercasse, problemas de todos os lados, mas o meu coração não temeria. Assim Deus quer para mim, assim Deus quer para você, assim Deus quer para cada um de nós, que a graça e a força dele esteja sempre na nossa alma. Estamos no mês da abundância da graça, estamos no mês da abundância da graça e do dom da justiça, e Deus então está fazendo a obra, está realizando de forma sobrenatural. Ele trouxe você aqui hoje para falar contigo como não tem falado ultimamente, para levar você que está no templo e nele estar todos os dias em nome do Senhor Jesus. Cante com a sua alma. Uma coisa eu peço, entregue o seu coração ao Senhor, e a buscarei, Davi se dizia. e a buscarei, Quem quer busca, e a buscarei, que os meus pés estejam em seu sua Deus firme, casa, constante para sempre, meu irmão. para sempre, Para sempre. para sempre. Ele é Deus. Pelo amor Cada que instante. sustenta nas minhas fraquezas, Das nossas fraquezas, aperfeiçoa as forças deles. Desde que a gente creia que Ele é Senhor. uma coisa eu peço ao Senhor, Agora nada mais me interessa agora. Nessa presença, nesse lugar aonde Deus coloca, aonde Deus derrama.
esconderijo do Altíssimo é a sua palavra. O esconderijo do Altíssimo é o Espírito que nos foi dado. Ele está no meio de nós. Ele está entre nós. Mas esse Deus recebe e vive os comandos dos céus. Ele é Espírito que desceu do alto. E Ele só pode falar, só pode nos dirigir quando entendemos que os céus regem sobre a terra. Enquanto não entendemos isso, vamos tomar decisões sem orar, vamos tomar decisões sem questionar, vamos viver uma vida sem clamar a esse Deus, sem buscar com Ele comunhão, sem verdadeiramente entregar a Ele a nossa alma. Então hoje Ele propõe no meu coração habitar, no seu coração habitar, para nos levar a novas experiências, para nos levar a estar em posição de exaltação, pois Ele tem um nome que está acima de todo nome. E quando você está cheio dessa presença, quando você está cheio desse entendimento, você então não tem o nome de quem quer que seja, você não tem o nome de qualquer que seja a enfermidade, você não tem o nome de qualquer que seja um problema. Você encara qualquer e todo desafio, porque no seu coração está essa presença confirmada de Deus, o Deus que é superior, o Deus que é acima, o Deus que é sobre todos, o Deus que é em todos, Ele é sobre todos, por todos, Ele trabalha no meio de todos nós, e Ele jamais abandona o seu filho, jamais o deixa em tentação, jamais o deixa ficar longe do seu amor. E é por isso que estamos aqui. Clame ao Senhor com a sua alma. Estou segurando. Diga aí com a sua alma. Minha vida agora. Faça para Ele esse nome. O trono de louvor. E levo a Ti, Senhor, se creio nisso e bate guarda o meu coração, Ele tem jardim, o seu jardim particular, vem negar meu papai, vem negar para que eu possa exaltar Deus sim. Eu sei na vida das marchas, no lugar exato, aonde Deus Deus Pai Todo-Poderoso, no seu trono, Jesus Cristo, o nosso Senhor, no outro trono, assentado à destra do Pai. Tem o Senhor, com as marcas em suas mãos, com as cicatrizes em seu corpo, mas agora revestido de toda a glória e poder, exaltado entre as nações.
Ele está acima de tudo. Ele é soberano nos céus e terra. E quando Ele toma lugar na sua vida, quando você oferece a sua vida como um altar, para que Ele possa ali estar, para que Ele ali possa ser aquele que flui aqui na terra, para que Ele possa andar aqui na terra como andou naquela época, você vive essa realidade, você vive essa presença de ter Deus em sua companhia, de saber
seguinte em particular: no seu jardim particular, vem, Pai, venha e com a unção, para que eu possa exalar teu ser. Você crê que Ele está aqui presente, Ele está aqui na sua mão, Ele está aqui à sua disposição, e com Ele quem diz que Ele quer recebe, quem procura, quem encontra, quem busca, acha, e quem bate, a porta se abre. Esta é a hora, este é o momento de Deus tomar o lugar dele em sua vida, para que você cante, para que você dance, para que você se alegre na presença dele, como um dia Ana assim se alegrou, como também outros mais tiveram resultados, e eles saltavam, pulavam, e alegravam-se diante de ti. E assim Deus, Ele fez a obra, Ele faz, e vai fazer sempre, Ele vai fazer sempre a obra do Senhor, Ele vai sempre realizar os feitos, Ele vai sempre glorificar e exaltar a sua igreja. Agora é hora, meu querido, de você cumprir essa palavra, é hora de você então ultrapassar os limites e chegar na grande e gloriosa presença do Senhor. É simplesmente dar um passo na carnalidade e aprender verdadeiramente a usufruir, a navegar nesse Espírito, a navegar nesse oceano, estar realmente tomado pela inteligência, pela sabedoria. A sabedoria dele é mais alta do que os céus, a sabedoria dele é mais profunda do que o inferno, ela é mais comprida do que a terra, ela é mais larga do que os oceanos, e essa sabedoria ele dá a mim e a você, para que nós venhamos ter galardão, a fim de que nós sejamos premiados, e que nunca mais acabe a nossa expectação, para que nós venhamos continuar crescendo e prosperando na obra santa do Senhor. Que assim seja você, igreja de Cristo, aonde quer que você esteja, representando a alma dele, representando o pensamento dele, representando a essência dele. E se você assim o clamar, se você assim o pedir, se você assim se receber, se você então deixar acontecer, ele vem, aleluia, vem, e com você, dá para ele, lugar para ele, pertence, aleluia, vem, que a vida conta, e se todo louvor está em nós, o trono de louvor, e venha a ti, Senhor, meu Deus.
vontade de Deus todos os dias. Amém? Agora o Davi disse: eu pedi uma coisa, eu buscarei. Busque. O que quer dizer isso, pastor? Eu falei a Bíblia todo dia. Ouça a mensagem, tenho mandado aí a mensagem da graça todos os dias, e Deus então vai abençoar. Você tem a sua Bíblia, abra por favor. No livro, nós vamos começar um pouquinho diferente do que falamos de manhã. De manhã eu falei sobre o livro de Crônicas, mas de outra maneira. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, isso aqui tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você leve em consideração a questão da graça, o favor imerecido de Deus. 2 Crônicas 14, o capítulo, 7 o capítulo, versículo 14. Ele diz o seguinte, eu vou ler do versículo 1 para você entender melhor, versículo 11 na verdade, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então aqui está falando da conclusão do templo, que era o templo que representava a morada de Deus aqui na terra. Ele próprio disse, através de Jesus, que não tem lugar que possa ser feito que ele more. Então aquela casa, aquele templo, representava a presença dele naquele local físico, mas não o próprio Deus em pessoa, no que se diz respeito totalmente. Por quê? Porque ele disse, através de Jesus, que ele é tão grande, que ele faz da terra escábelo dos seus pés, que quer dizer estrado. Então ele é grande, é imenso Deus, e ele assenta-se num trono e descansa com os seus pés sobre a terra. Assim ele o faz lá em Jerusalém, e assim faz em toda a terra. Então não tem como dimensionar o tamanho de Deus, não tem como dimensionar a grandeza dele pela nossa capacidade de raciocínio. O Paulo diz que as riquezas dele são profundas, né? Com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis os seus juízos. Então está acima da nossa condição de percepção, está acima da nossa condição de entendimento. E se você entende isso, aí você compreende então a graça de Deus. Por quê? Tem muita gente que confunde a graça de Deus da seguinte maneira: tudo é de graça recebeste, de graça dai. Verdade, nós recebemos de graça em relação à salvação eterna, em relação ao nosso contato com Deus, a filiação, tudo foi de graça. Mas vou dar um exemplo para você que você não vai esquecer nunca mais. Veja bem, você, por exemplo, né, ou eu, qualquer um de nós aqui da terra, nós somos frutos de um relacionamento entre duas pessoas, e aí houve a concepção, e aí gerou você, e você nasceu aqui na terra. Até aí, quanto custou para você vir aqui na terra? Para você, nada. E mesmo assim, para nós não custou nada, né? Porque aí a gente vem, a mamãe e o papai que se virem para sustentar a gente, para manter a gente vivo e tal e tal. A mamãe sente as dores e toda aquela coisa toda, e aí então eles é que pagam o parto, vamos dizer assim. A gente nasce gratuitamente, né? Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para vir à terra, e aí então a gente nasce. Pois bem, a partir do momento do nascimento, o pai e a mãe assumem a responsabilidade de manutenção e tal e tal. Porém, pela natureza da vida em que nós temos aqui na terra, vai chegar o tempo em que você vai ter que agora ser como os demais seres humanos. Ou seja, você vai ter que agora aprender a escrever, você vai aprender a ler, você vai aprender agora a ter a sua independência, a andar por si próprio, já ter a sua própria higiene e tal. E assim você vai até chegar a um ponto em que você é maduro o suficiente para de repente casar-se, né? E ter lá uma vida e tal. E isso é um processo natural. Espiritualmente falando, em relação a Deus, é a mesma coisa. O fato dele ter me chamado e ter dito que eu sou filho dele, totalmente gratuito. O fato dele ter pagado os meus pecados também foi gratuito. O fato dele ter dado o Espírito Santo para mim também foi gratuito. Tudo dentro da gratuidade. Porém, eu agora quero usufruir deste amor. Eu agora quero usufruir desta glória da parte de Deus. Aí, a partir daí, cabe então a minha participação.
A partir daí, então, eu tenho que simplesmente ser como aquelas pessoas aí fora, como todo mundo no caso, que sai dia a dia para trazer o pão de cada dia para casa, que trabalha e passa a ter responsabilidade com os seus compromissos, porque ela sabe que cada obra que ela fizer, ela terá um benefício. Então é importante você entender isso, que tem muita gente com o braço cruzado, não faz nada, e alguém diz, mas e aí fulano? Não, porque é de graça. Tudo é grátis, né? Jesus deu de graça, foi de graça que ele deu e de graça que a gente vive. Agora você vê o caso, estava até conversando com o irmão essa semana. O livro de Mateus, não, Marcos, lá conta que havia um homem que tinha um filho lunático, e esse filho tinha sérios problemas, e os problemas espirituais. E o próprio pai falou que aquele problema se dava desde a infância. Desde pequeno, segundo os teólogos dizem, a palavra que está ali definida na palavra infância, quando o pai fala infância, aquela palavra é usada para se referir outra uterina, ou seja, intrauterina, estava lá dentro. É como se o capeta já começasse a crescer junto com o neném dentro da barriga do pai, da mãe. Ah, pastor, mas isso é possível? Já vi vários casos assim, de demônios que receberam a concepção da mulher, engravidou, falou, esse aqui vai ser o futuro pai de santo e tal, faz lá um trabalho, desde então, aquele feto é cuidado e guardado por aquela entidade, para quando nascer, já nasce no caminho, e se deixar, mais tarde, torna-se aquele instrumento que aquele demônio quis, ou que ele planejou para a vida daquela pessoa. Então, lá fala que desde a infância, o demônio tomava conta, às vezes pegava ele, jogava na água, às vezes jogava no fogo, às vezes o fazia espumar, ranger os dentes com o objetivo de secá-lo, de realmente destruir aquele jovem. E o pai identificou que era um demônio. Ele falou para os discípulos, para Jesus, porque um espírito o apanha aonde quer. Veja que aquela criança, ele não tinha domínio da vida dele. Ele era simplesmente um capacho na mão do Satanás. A hora que o capeta quisesse, catava ele, jogava na água, jogava no fogo, ele não tinha domínio próprio. Ele não conseguia dizer não para aquela força demoníaca. E aí então, vem aí o fato que eu quero que você preste atenção. Jesus falou lá, que, aliás, o pai levou para o Pedro, João, os discípulos que estavam lá, entre os quais o Pedro levou lá, e Jesus levou a criança para os discípulos expulsarem o demônio. Chegou lá, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, ficaram certamente decepcionados, preocupados, e aí então vem Jesus. E aí Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Trazei o menino. Quando o menino chegou perto de Jesus, ele viu Jesus, a Bíblia diz, o demônio jogou o moleque no chão, fez mal arruaça e pulou para cá e para lá e tal, parecia até que ele tinha morrido. Jesus o pegou e deu na mão do pai. Ele estava vivo. Antes disso, quando ele estava lá espumando, lá fazendo o showzinho dele, Jesus nem deu bola para o Satanás. Você sabe que tem hora que o demônio faz showzinho, até na igreja, viu? Dando pancada aqui, no sentido de bater na tecla, para os obreiros entenderem isso. Às vezes o objetivo é só atrapalhar aquela pessoa, atrapalhar outras, atrapalhar a palavra, é só o objetivo. E é o caso. Quando Jesus chegou perto daquela criança, o demônio jogou o moleque no chão, começou a fazer mal arruaça, bagunça daqui, bagunça de lá. Jesus nem falou com Satanás. Ele simplesmente perguntou para o pai, vem cá, desde quando acontece isso? E aí ele falou, não, desde a infância, assim, tal. E aí ele falou para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E aí Jesus retrucou a pergunta e disse, se tu podes, se eu te fazer uma pergunta, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Em outras palavras, o impedimento de Deus fazer alguma coisa para alguém não está nele, está na incredulidade da pessoa. E naquele caso, Jesus deixa claro que aquele tipo de demônio só sai com oração e jejum. Por isso tem muita gente que, apesar de Jesus ter feito tudo, ter realizado toda a obra, ele não consegue sair daquela pindaíba de vida. Ele não consegue dar um basta naquele problema. Ele não consegue resolver aquela situação. Por quê? Porque há casos em que essa pessoa já está enraizada há tantos anos pelo Satanás que nem sabe quem é o diabo, quem é ela, o que é do cão, o que é dela, o que é de Deus. Nem ela consegue discernir.
Mas uma coisa é certa, lá o demônio pegava, jogava na água e no fogo para o destruir. Ou seja, qualquer tipo de pensamento, de atitude que pegue aquela pessoa, que queira matá-la, que queira destruí-la, que queira desonrá-la, envergonhá-la, com certeza tem origem do Satanás. Com certeza tem um demônio por trás. Mas reparem, o mesmo Jesus que disse, em meu nome expulsarão demônios. Depois, numa outra ocasião, ele disse, porém, esta casta, esse tipo de demônio aí, esse que é enraizado desde quando nasceu, esses que têm aí umas certas capacidades especiais, esses aí só expulsa em oração. Se você não se dedicar um tempo em orar a respeito daquele assunto, para que você esteja nessa posição que você cantou, nos lugares altos, na superioridade das autoridades que Jesus tem, porque a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo principado, toda potestade, acima de todos os príncipes das trevas, acima de toda hostes espiritual da maldade, acima de todo domínio, que quer dizer reino humano, o nome dele está acima disso tudo. E diz também no livro de Filipenses 2,9, que o nome dele tem um nome acima de tudo, soberanamente, ao nome desse Deus, Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o... Mas você acha que você vai conseguir esse entendimento, essa posição, tomando água de coco na praia? Você acha que vai chegar a esse nível, a essa situação, tranquilinho na sua casa, lá na boa, sem se esforçar espiritualmente falando? Não para merecer a bênção. O importante é que você entenda isso. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de alcançar. Ela já é sua, mas às vezes você está numa carne tão grande, você é tão distante do aspecto espiritual, que você não consegue vencer, você não consegue viver essa bênção. Ela já é sua. Eu não tenho que pedir a Deus, Deus me abençoe em tal área. Besteira. Ah, como assim, pastor? Efésios 2:3 deixa lá claro. Aliás, 1:3 diz lá, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos eu já tenho. Mas, repito, vivo numa carne tão grande que a minha mente não concebe. Eu não consigo ter essa convicção, eu não consigo ter essa fé, eu não consigo ter esse ato de convicção. A Bíblia fala, irmão, que Pedro andou por sobre as águas. Uma ocasião, eu estava vendo uma matéria, não lembro nem que ano, faz tempo isso, hein? Faz muitos anos já. Eu estava lendo uma matéria, acho que na Veja, falando sobre Dia das Mães, estava falando sobre as mães. E lá na matéria saiu uma mulher na capa, uma senhora aí de seus uns 40 pelo menos, e ela então saiu na capa da revista. E eles exploraram o fato da força que há numa mãe. Força de mãe, colocaram lá uma matéria e tal. E aí o que acontece? O que aconteceu com essa mulher? Perto da casa dela, a Eletropaulo fez lá um quadrado bem grande, né? Bem grande, tem acho que 6 ou 5 metros de altura e um quadradão assim. Então, por conta deles não... Isso para colocar o transformador lá dentro e fechar. Só que eles só fizeram os muros, mas não colocaram nada e nem fecharam. E aí os anos foram passando, chuvas acumulando e tal e tal. Aquilo virou literalmente uma piscina. Literalmente virou uma piscina. A mãe estava passando lá, sabe Deus por que causa, eu não lembro desse detalhe. Eu sei que ela deu um vacilo e o filho dela caiu dentro da água. O que virou o tema da revista foi o seguinte: aquela mãe, num ato assim, sem pensar, sem raciocinar, sem lembrar de nada, sem ter nada em mente, ela pulou na água, conseguiu catar o filho dela e meio que começou a querer voltar. Homens, pessoas que estavam perto ouviram o barulho, saíram correndo e chegaram lá e conseguiram ajudá-la a sair da água. A estranheza, ela não sabia nadar, nunca tinha nadado e ainda tinha medo de água. E conseguiu salvar o filho dela. Isso é fé. A pessoa, ela tomada assim de tal maneira que o raciocínio
desaparece. Então ela não faz pensando no salário, ela não faz pensando na idade, ela não faz pensando no bairro, ela não faz pensando no tempo, ela faz e toma decisão pensando em Deus. Ele, Deus, pode, Ele, Deus, é capaz, Ele é superior, soberano a tudo. E nesta fé, sem pensar em qualquer outra coisa, a pessoa abre a boca, dá uma paulada no capeta e na mesma hora ele desaparece. Agora, isso não se alcança na sala, sentado no sofá assistindo televisão. Qualquer hora dessa vai acontecer. Isso não existe. Quem tem que buscar para alcançar isso é você. Quem tem que se dedicar para alcançar esse nível espiritual é você. Então não é o sacrifício que você está fazendo que vai garantir a bênção. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais perto dele você está, você consegue quebrar as barreiras da carne, do natural. Enquanto você for tomar uma decisão na vida, e aí vem o segundo pensamento. Não, eu vou comprar tal casa, mas e se eu for mandado embora daqui a 1 ano? E se eu não conseguir pagar? Ah, mas 35 anos é muito tempo. Ah, mas e sim, e sim. Não vai não, que você vai quebrar a cara. Vai não. Vai dar errado. Uma hora dessa o demônio te dá uma rasteira. Só funciona quando? Quando você adquire esse entendimento dessa fé absoluta em que você assina um contrato. E alguém diz, fulano, estamos ainda no fim da pandemia. Fulano, você viu quanto você conseguiu de dinheiro ano passado? Você reparou o seu salário? Viu como é que está indo a sua profissão? Vê como é que estão as coisas aí fora? Você assina na convicção. Eu já paguei esta casa. Vou pagar não, eu já paguei. Já está tudo pago em nome de Jesus. E não é vamos dizer assim, um otimismo. É uma fé, uma convicção. É diferente. Muitos de vocês nunca viveram essa fé do sobrenatural. Tem aquela fé do dia a dia, do otimismo, mas a fé sobrenatural poucos já viveram. Razão, essa carnalidade que a gente insiste em viver. Diz o livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, lá ele diz que o homem natural não consegue discernir as coisas sobrenatural. E por quê? Olha o que diz. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não subiu ao coração do homem é coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, mas como assim, pastor? Eu não vi, eu não ouvi, não subiu ao meu coração? Pois é. E aí, quando você é uma pessoa dedicada à oração, Deus então faz isso no seu coração. Você passa a ver com a fé. Você ouve aquilo que Deus fala ao seu coração no sentido ouvido espiritual e você passa a enxergar aquilo. Você sabe que aquilo subiu ao seu coração porque foi plano de Deus, foi Ele quem quis. É essa fé sobrenatural que nós estamos lutando para usufruir. É essa fé que vem após a palavra, pela graça sois salvos mediante a fé. E aí você diz, mas o que isso tem a ver com isso aqui? Preste atenção, no versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Está aqui. Salomão fez a oração e sacrificou aquela casa e deu a ela como casa de sacrifício. Sabe quem é essa casa de sacrifício hoje? Somos nós. E talvez seja aí o seu problema. Romanos capítulo 12. De manhã, eu só citei isso no final, falei mais aqui dessa outra parte. Mas olha o que diz Romanos capítulo 12. Provar para você que nós somos essa casa de sacrifício. Diz aí, ó. Versículo 1, Romanos 12, 1, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em o quê? Sacrifício o quê? Vivo. Está aí. Nós somos, o nosso corpo é um sacrifício vivo. Aquela casa gloriosa que o Salomão levantou lá, para representar a morada de Deus, era uma representação do que aconteceria no dia de hoje. Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz, aquele que se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito.
Ele diz no capítulo 3 do 2 Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus, morada do Deus eterno? Muita gente não sabe disso. Ele acha que o importante é ser abençoado. Não, irmão, o importante é ser uma bênção. Ser abençoado é você receber algo que resolva a sua vida. Ser uma bênção é você, em qualquer lugar que você vá, você abençoa um aqui, abençoa outro lá, outro aqui e tal. Você tem bênção para dar para todo mundo. Então o ideal é ser uma bênção, não ser abençoado. Claro que ser uma bênção também é ser abençoado, mas a essência é você ter bênçãos para dar. E aqui ele deixa claro que aquela casa lá, que hoje é representada, que foi representada naquela época, que hoje no segundo templo que eles levantaram e que foi derrubado no ano 70 depois de Jesus, só tem um muro chamado Muro das Lamentações. Tem até um outro nome que eu não me lembro agora. Mas enfim, aquele muro foi o que sobrou do templo. Mas esse templo não existe mais. E aí deixa claro o Jesus falando que o templo é o nosso corpo. O templo somos nós. É em nós que Deus habita. E aí eu pergunto, Deus fala com você? Deus dirige a sua vida? Deus domina você? Deus tem domínio sobre as suas vontades? Ele tem domínio sobre os seus pensamentos? Ele domina os seus olhos? Ele domina as suas emoções? É, pastor, pois é. Então, se a resposta for não, então está faltando. Está nesses lugares altos. Por quê? Porque a caça de demônio que só sai com oração e jejum. Oração e jejum. Não quer dizer que a pessoa, o jejum ali não quer dizer passar fome em si. Mas é a pessoa que entende o seguinte: eu tenho que resolver isso aqui. E eu vou resolver isso de tal forma que nenhuma outra coisa me alimenta, nenhuma outra coisa me agrada, a não ser a resposta dessa oração que eu quero. O próprio Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 7 também, versículo 7, diz: pede e recebereis. Busca e encontra. E quem bate, a porta se abre. Ele diz: todo o que pede, recebe. Todo o que procura, encontra, ou busca e acha. E todo que bate, a porta se abre. Então veja que para você usufruir de tudo que Deus fez para nós, existe a sua parte ativa de viver pela fé. Pela graça sois salvos, somos salvos. Porém, mediante a fé, eu vou viver a graça da salvação. Eu vou viver tudo que Deus fez por mim. E esta é a grande glória. E por que ele diz, versículo ainda 1 aí, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto, o quê? Racional. Sabe o que isso quer dizer? Cultuar quer dizer adorar. É você adorar a Deus racionalmente. Você decide. Você dentro de você entende que Deus é grande, que Deus é maior, Deus é isso, aquilo, outro. E como é que eu não estou vivendo isso? Como é que isso não está acontecendo na minha vida? Aí você, racionalmente, tendo a ideia firmada na sua cabeça, você apresenta o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí envolve, muitas das vezes, até o jejum. Não necessariamente, mas envolve. Há muitos anos atrás, a igreja tem 43, então, alguns anos atrás, né? E isso aconteceu. Teve lá no início da igreja, teve umas coisas lá que não estava muito assim do acordo, né? Não estava muito assim satisfatório para o missionário naquela ocasião. Algumas situações, circunstâncias, e já diz o ditado, quando começa errado, termina errado. E ele então resolveu dar um jeito naquilo. Mas ele, ao invés de ficar brigando com os pastores, ficar criticando aquela coisa toda, ele tomou uma decisão. Ele entrou num quarto lá na casa dele e ele ficou lá 30 dias. Ele comeu, ele teve lá sua vida, né, normal. Tanto é que ele conta que de manhã a dona Madalena abria a porta e ele colocava para fora a bandeja com a louça da janta e a roupa que ele tinha tomado banho. E ela então colocava para dentro a bandeja com o café e a roupa. E assim era feito meio-dia, na hora do almoço, assim era feito na hora da janta. Então ele não deixou de comer.
Mas ficou 30 dias sem nem olhar, inclusive nem olhar na cara, que ele até disse que nem isso fazia. Ela só abaixava assim, empurrava a bandeja, e ele então pegava do outro lado e empurrava, nem olhar um na cara do outro, falar uma palavra, um oi, um sorrisinho, nem isso, 30 dias. E aí, se você for fazer pesquisa, irmão, em relação a esses grandes líderes aí, fundadores de grandes ministérios, todos eles fizeram algo semelhante. Todos eles, um dia, entenderam de Deus que tinham que fazer algo assim sobre, acima. E aí surge o ministério, surge igrejas, empresas e outras coisas mais. A diferença, muitas das vezes, entre nós e eles é só essa, que eles entendem a profundidade e se entregam a isso. Tanto é que ele fez isso uma vez na vida, nunca mais, até onde eu sei, ele não fez, mas era necessário naquele momento. Você já pensou? Poucos são aqueles que seriam capazes de você trancar uma pessoa 30 dias num lugar, sem ter acesso a nada, a coisa alguma, a não ser as coisas do Espírito. Ler a Bíblia, orar. Como eu falei, ele não estava em jejum, então ele comia. Porém, ficou ali 30 dias isolado, clamando a Deus, orando, pedindo a Deus tudo que ele precisava e que era certamente necessário. Tenho certeza, sem a menor sombra de dúvida, que apesar de ter passado aí 43 anos, muitas coisas que hoje existem na igreja, fruto daquela oração, daqueles 30 dias lá de 40 anos atrás. E sabe por quê? Porque o que Deus fala, o que sai da boca dele, não volta vazio, não pode parar. Deus não pode ser impedido de fazer aquilo no qual Ele queira que seja feito. Então essa é a regra, irmão. Você precisa entender que a sua casa, ela foi feita para a morada de Deus. A sua casa foi feita para ser uma representação da pureza, da grandeza de Deus. Eu não vou voltar lá, só vou citar um versículo, depois a gente volta para cá. Mas olha o que diz o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Irmão, tem muita gente que vai ficar na vida inteira na igreja, espero que não seja o seu caso, que nunca vai ter isso. Nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. E por que não? Porque ele é um crente mundano ainda. Ele é levado pelas ondas do mundo. Ele acha que ele tem que ter o que os outros têm, fazer o que os outros fazem. Ele tem que ir aonde os outros vão. Ele tem apego às coisas dessa terra. Ele tem paixão pela terra. Seja passeios, viagens, coisas e tal. Isso tudo fascina isso tudo tira todo o tempo que ele poderia estar pensando em Deus, se consagrando a Deus, buscando a Deus. Ele não consegue. Aqui diz que só consegue quem? Primeiro, ele não se conforma com este mundo. A forma dele é forma de crente, não forma do mundo. Ele renova o entendimento para experimentar. Se você não renovar seu entendimento, você nunca vai conseguir experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que para muita gente é desagradável vir à igreja. É desagradável servir a Deus. Eu entendo, eu sou um cara inteligente nesse ponto. Já ouvi da boca de muitas pessoas, pastor, sabe, esse negócio de ir na igreja, eu não curto muito não. Esse negócio de orar, essa coisa assim, ler a Bíblia, eu entendo. Eu sei que a pessoa está falando a verdade. Ela que não sabe que aquilo é fruto da carnalidade dela, é obra da carnalidade dela. Se ela soubesse, ela ia se preocupar. Falou, eu estou numa carne tão grande que eu estou igual às pessoas do mundo. Eu tenho que fazer tudo que eles fazem. Eu tenho que assistir tudo que eles assistem. E por aí afora. Um dia desse, alguém me ligou, me mandou uma mensagem, me fazendo uma pergunta sobre o que ele viu. Uma novela aí que passa lá, né, sobre temas bíblicos. E aí, teve lá uma cena que aconteceu, um fato. E aquilo confundiu toda a pessoa. Aí mandou mensagem, pastor, eu queria que o senhor me explicasse. E aí ela contou lá qual era a dúvida. Aí eu abri a Bíblia e li para ela, que está na Bíblia. A Bíblia está aqui, essa é a verdade.
Mas por que fizeram daquele jeito então na novela? Porque se não fizer, ninguém assiste, irmão. Se fizer no seco do jeito que está na Bíblia, não tem graça. Tem que fazer para agradar a carne, agradar os homens. Por isso. Não assisto mais. Não sei se ela parou. Não falei nada, eu só expliquei para ela. Falei, olha, na Bíblia, essa passagem bíblica está assim, ó. E aquilo foi o suficiente para ela já ficar injuriada e disse que nem ia assistir mais. Então, o caso é assim. Mas por quê? Porque as pessoas procuram, muitas das vezes, fazer tudo para agradar o homem. E às vezes até desagrada a Deus. Mas está chamando a atenção do homem, tá bom. Então aqui deixa claro, para que experimenteis sua boa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Volta lá para Crônicas. Agora a gente volta lá e finaliza. Crônicas, capítulo 7, segundo, né? Crônicas 7, capítulo, versículo 14. Olha o que ele diz aqui. Quando você lê na Bíblia, qualquer palavra que você lê na Bíblia, começando assim como essa aqui, você tem que entender que aí é a sua parte, a sua vontade, e Deus não vai ultrapassar isso. Então, ele fala aqui no final do versículo 12, diz lá, e lugar para a casa de sacrifício. Aí ele diz assim, do 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva, eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ou enviar peste entre o meu povo. Aí ele diz, se essas coisas todas ruins de acontecer com você, comigo, com qualquer um que seja, aí ele dá a declaração, aí ele diz assim, ó, e se o meu povo, que o quê? Veja, ele já começa dizendo se, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Toda vez que você lê isso na Bíblia, a palavra se, está querendo dizer que você tem que fazer pela sua vontade. Por isso ele diz lá, apresentai-vos, o vos ali, né, que eu não sei a terminação que dá na língua portuguesa, sou terrível nessa parte, mas o vos ali quer dizer sim. Poderia ler assim, ao invés de apresentai-vos o vosso corpo, rogo-vos que apresentem o vosso corpo, rogo-vos que se entreguem a Deus. É a mesma coisa. Então, se é uma disposição. Eu já ouvi tanta coisa de gente, inclusive de obreiros, né, auxiliares, alguns até bem intencionados e outros assim meio escandalizados. Pastor, mas por que o fulano de tal é uma bênção, fulano é isso, aquilo, outro e tal. Eu falei, não, filho, mas não é de graça, não. Tem um preço. Tem um livro que fala, o nome é A Graça Não é de Graça. E esse livro trata isso, ou seja, tudo que Deus fez, está feito. Tudo é nosso, diz a Bíblia. Tudo é vosso, o Paulo fala em Coríntios. Tudo, absolutamente tudo. Então, muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida, não é Deus que está segurando. Não é Deus que está impedindo. É que a gente anda numa carne tão doida, a gente está tão longe de Deus, numa carnalidade tão infeliz, que a gente não consegue alcançar isso, não consegue viver isso. Por isso é necessário o sacrifício do vosso corpo, que é você se apresentar a Deus em oração, você ter um momento de se prostrar diante dele em oração. Isso não quer dizer que tem que orar de joelho em si, prostrar ali quer dizer se entregar de coração. Então, o caso é esse, é você se prostrar diante de Deus. Isso é apresentar o vosso corpo. Quem faz? Você. Há casos que ele inspira, mas a grande maioria dos casos você faz. Aí ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele tem que fazer 4 coisas. A primeira, se o quê? Humilhar. O que é se humilhar aqui, irmão? É você ir lá e ficar chorando, Deus, eu preciso, me ajuda. Não, nada disso. Se humilhar aqui é você chegar diante de Deus consciente. Deus, eu sei que eu sou assim muito carnal, porque eu não estou conseguindo viver o que a tua palavra diz. A sua palavra diz que o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais, e a tal área da minha vida está uma verdadeira desgraça, uma maldição, não tem bênção nenhuma ali. E se isso está acontecendo, eu sei que não é responsabilidade do Senhor. Não é o Senhor que não quis me abençoar. O Senhor já me abençoou. É porque eu estou no pecado, estou fazendo alguma coisa de errado. É porque eu não estou ouvindo a sua voz, não estou entendendo o que tem que ser feito. Por isso, o Senhor não está cumprindo a sua palavra. Isso é se humilhar.
É você deixar bem claro diante de Deus que você sabe que a parte dele já foi feita, não será, já foi. É você deixar bem claro diante dele que ele é bom, que ele é poderoso, que ele tem condições para fazer o impossível. Ele pode cerrar os céus, ele pode abrir o mar, ele pode fazer todas as maravilhas que a Bíblia fala a respeito dele. Mas não está fazendo por você. Ele te odeia? Não, imagina, Deus é amor, Ele nos ama somente. Mas nós não damos condições a Ele, nós não entendemos. E é isso o grande problema, a pessoa quer a facilitação. Essa irmã depois comentou, falou: pastor, eu estava até feliz, né? Porque às vezes a gente não tem tempo de ler a Bíblia, e aí então a gente vê lá essa novela lá, e aí fica, né, mais conhecedor da história bíblica. Mas agora nem quero mais. Mas é feito justamente para atrair, né? É entretenimento, é para entreter a pessoa, não é para instruir. Simples assim. Se fosse a história bíblica do jeito que está, era narrar o que está na Bíblia e está tudo certo. Mas tem as entrelinhas de um monte de coisa que colocam já para atrair a atenção das pessoas, mas não está na Bíblia. Então por isso que você tem que ter uma vida independente com Deus e entender tudo que Deus podia fazer por você, por mim, por nós, Ele já fez. Todas as bênçãos Ele já nos deu, tudo, absoluto, não falta nada. Mas se não estamos vivendo essa verdade, é porque estamos na carne. Tem alguma coisa que está impedindo a gente de, né, usar as asas da fé, como a gente cantou, para viver em altura, viver na posição celestial. E aí ele conclui dizendo assim: se humilhar e o quê? Orar. Depois ele diz: e buscar o quê? Minha face. E por último, aliás, a quarta coisa é: e se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas. Aí Deus faz o resto. Então eu ouvirei. Como é que Deus vai ouvir? Para quem não ora. Então começa por aí. Ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Mas como é que Deus vai ouvir se você não orar? Como é que Deus vai perdoar o pecado se você não se arrepende ou não se converte? Tem muita gente, irmão, que tem consciência de pecado e ele até confessa. Mas você sabia que Deus nem dá crédito? Ah, como não, pastor? Não. Pecado, Deus lidar com essa realidade de Pedro aqui, ó. Olha o que diz Atos capítulo 3. Atos 3, o capítulo. Aqui o Pedro falou uma série de coisas e tal, e abençoou as pessoas. Deixa eu ver uma outra parte aqui que eu estava lendo ali, acabei esquecendo de marcar. Ele estava falando, aqui fala sobre aquela situação, né, de Pedro, tá mostrando, falou sobre o arrependimento, tal, mas eu quero ler um versículo específico, uma parte específica que eu acabei vacilando ali e não coloquei. Bom, o versículo 12 ele diz assim: e quando Pedro viu isso, está falando do aleijado lá, que ele foi usado para curar, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria virtude e santidade fizestes este homem andar? Então veja, o povo ficou maravilhado, porque o camarada ele era aleijado desde muito cedo, ele nunca havia andado. Então veja que Deus então fez ali a obra. Ele curou um paralítico desde da sua essência. Mas aí, eu estou lendo assim ao contrário propositalmente, para você entender. Então veja que o povo olhou para ele, aquela coisa toda, todo mundo ficou admirado. E o versículo 4... versículo 7, ele diz assim: tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aí o pessoal começou a olhar para ele e tal, achar que aquilo era uma coisa fora do comum. Versículo 16, pela fé no seu nome, fez, quem? Leia aí, pela fé no seu nome, nome de quem? Nome de Jesus. Pela fé no seu nome, fez o seu nome.
Então não foi Pedro, foi o nome de Jesus. O nome de Jesus. Então o pessoal ficava olhando para eles como se eles fossem o responsável por aquele milagre. Mas não. A única coisa que pode se dizer que o Pedro participou, sabe o que foi? Ele sentiu, ele recebeu essa fé que eu acabei de dizer, fé que não pensa em nada, fé que não fica olhando, mas o cara tem 40 anos aleijado, mas ele não pediu cura, ele pediu dinheiro, mas e se não der certo, vão me apedrejar? A fé não deixa isso nada acontecer. Ele virou para o camarada e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, o que ele tinha naquela hora? A fé no nome de... Ao que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, o Nazareno, levanta-te e anda. E o camarada, diz a Bíblia, que ele não conseguiu levantar sozinho, e o Pedro então, deu-lhe a mão direita, diz a Bíblia, e o sustentou. E o camarada começou a bater os pés no chão, percebeu que estava bom, ele começou a pular, quem nem andava já estava pulando. É essa fé que Deus gostaria que eu vivesse e você vivesse. Mas o Pedro não estava na praia. Se você ler o versículo 1, olha o que diz aqui o versículo 1. E Pedro e João subiam juntos à praia de Ipanema, não é isso? Subiam juntos no carnaval, feriado. Se parecia a cabeça, não é isso? Subiam juntos de férias no nordeste do país, não é isso? Onde eles estavam? No templo. E esse templo foi batizado pelo que Jesus disse o próprio nome. E esta casa será chamada casa de... Aí você falou para mim que você crê que você é casa de Deus. Aí eu pergunto, o Jesus que está dentro de você é desviado? O Jesus que está dentro de você é diferente do da Bíblia? Porque o da Bíblia orava. O da Bíblia vivia andando por todo lado, fazendo bem a quantas pessoas? Todas. O da Bíblia era ungido com o poder do Espírito Santo para fazer isso tudo. O Jesus da Bíblia veio salvar o que se havia perdido. E o seu? O seu Jesus ora. O seu Jesus, ele jejua. O seu Jesus adora ao Pai. E aí que você começa a pensar, peraí, mas é verdade, então, será que eu estou vivendo com Ele em mim? Será que Cristo está em mim? Será que Jesus realmente é o Senhor da minha vida? Nunca me inspira para orar? Não me dá alegria para mim na igreja? Diz a Bíblia, no sábado, todo sábado, que era a igreja dos judeus, sinagoga, todo sábado Jesus estava onde? Na sinagoga. Aí o seu Jesus não ensina você nem vir à igreja, dia de vir à igreja. Uma coisa errada. E o que há de errado nisso? Que a pessoa confunde ser abençoado e ser uma bênção. A bênção é ter Deus dentro de você. Ele morando em você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Simples. É habitar. É você ter essa intenção, esse conhecimento. Agora eu vou lá para o versículo, deixa eu ler aqui, versículo 18, 19, ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do quê? Do refrigério, através do quê? Irmão, Jesus não tira a paz, Ele é príncipe da paz. Jesus refrigera. Jesus é aquele ar refrigerado, como estamos num lugar quente como esse aqui, é como se ligasse aqui as máquinas de ar-condicionado e vinha aquele frescor. Jesus refrigera. Mais do que qualquer ar-condicionado, refrigera quando você está num lugar extremamente quente. Com frio a gente tenta resolver com roupa, mas com calor como é que vai ser? Pode arrancar a roupa, arrancar tudo e vai ficar nu e ainda assim aquele calorão. Mas aí liga lá, em alguns casos resolve um pouco, um ventilador que seja. Ou liga o ar-condicionado, aí vem aquele refrigério, aquele frescor, né? Aquele ventinho que bate naquele dia de sol escaldante, e aí vem aquele ventinho suave. Nossa, aquilo é tão agradável, é tão bom.
Aqui diz que a presença do Senhor refrigera a nossa alma. A presença do Senhor refrigera. Se Ele não estiver presente, há perturbação, há agitação, há aquela situação que esquenta, que deixa tudo assustado e apavorado. Falta da presença. Você é quem tem que responder para você. Ele é Senhor na sua vida. Ele está presente em sua vida. O seu Jesus gosta de orar. O seu Jesus gosta de vir à igreja. O seu Jesus ama a palavra do Pai dele, ou a própria palavra. Se não está acontecendo isso, que Deus que você carrega dentro de você. Você, eu, nós somos imagem dele. A Bíblia diz que ele é primogênito e nós somos irmãos dele. Ou seja, ele é o mais velho de todos e nós os irmãos mais novos. Então, irmão, desenvolva esse entendimento. Você precisa viver essa abundância da graça de Deus, de ter feito você filho de Deus, igual a Jesus. Nós fomos feitos assim. E quando nós entendemos e conseguimos entrar nessa atmosfera espiritual, nessa altura celestial, a gente dá ordem como Jesus dava. Foi o caso do Pedro. O Pedro disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele tinha naquela hora ali, sobre ele aquela fé. E depois ele fala, a fé no nome deste, fez o nome dele, dá a este aí saúde perfeita. Então quem fez a obra foi o nome de Jesus. Se você alcançar esse entendimento que eu estou dizendo para você, uma oração que você faça em nome de Jesus, ele aperfeiçoa tudo. Tudo é aperfeiçoado, se você aprender isso. Se você não viver dessa forma, não fica difícil. Se você prefere se conformar com o mundo, Deus não tem acesso à sua alma como gostaria. Deus não pode fazer o que gostaria através de você. Então fica aí o recado, nós vamos então aprender mais e mais. Feche os olhos. Pai, que a sua graça e força esteja sobre nós. E que nós venhamos entender que quando o Senhor mandou fazer a casa, o Salomão fez tudo prosperamente, como assim tinha que fazer. E aquela casa foi considerada a casa de oração. E ali o Senhor disse, o meu povo que se humilhar, se ele orar, se ele se humilhar, orar, se ele buscar a minha face, se converter, o Senhor vem, o Senhor ouve a oração, perdoa o pecado e sara aquela terra. Todas as feridas, todas as mágoas, todos os ressentimentos, tudo aquilo que foi causado por causa do pecado, o Senhor tira da vida de todo aquele que realmente se converte, se arrepende e se converte. E o Senhor vem com a sua presença, o refrigério da sua presença, ou a sua presença é o refrigério da alma, é a garantia de que o Senhor perdoou, de que o Senhor verdadeiramente passou ali o isopo com o sangue de Cristo e tirou todas as imundícias. Pai, que assim seja a vida deste homem, que ele entenda que tudo é gratuito, tudo é de graça, basta somente ele assim se esforçar, basta somente ele assim se dedicar para receber das suas mãos bênçãos e bênçãos, para viver as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Então, irmãos, nós somos esse templo, nós somos a casa, a morada do Deus eterno. E esse Deus que mora em nós, ele é igualzinho ao que esteve aqui sobre a terra. Por isso diz o apóstolo Paulo que pela fé habite Cristo em vossos corações. Então Cristo está em nós pela fé. O mesmo que esteve aqui servindo a Deus. Ele não voltou como Cristo, ele não voltou como Jesus, ele voltou como Cristo. O Espírito Santo dele voltou para nós. Aqui você que é da igreja, e pode ainda ajudar e socorrer a obra de Deus, está aqui, ó. Eu tenho esse envelope de dízimo aqui, o de oferta é de igual modo, e aqui atrás tem as contas da igreja, e aqui atrás, embaixo aqui, o WhatsApp meu e da minha auxiliar. Se você é membro da igreja, fiel no seu dízimo, na sua oferta, faça a sua transferência quando Deus lhe permitir, e precisamos de um grande socorro até terça-feira, que é dia 30, e Deus então vai usar você, que é filho dele, que é também servo dele, para fazer essa obra. Então você que está aí nos acompanhando, fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe. A gente volta amanhã em tempo oportuno, e Deus então vai fazer a grande obra na sua vida em nome de Jesus. E
Eu creio que você então será abençoado. Lembrando que já estamos entrando no mês de dezembro, é o mês de nós então fazermos aquela mudança, aquela transformação completa, já para entrar no ano 2022, que vai ser o ano da retomada, retomar a vida, seguir em frente e ir sempre em alvo da vitória. Então fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.